Você provavelmente já ouviu que a conceitualização cognitiva é o coração da TCC. Mas existe algo ainda mais fundamental, algo sem o qual nenhuma conceitualização se sustém: a formulação de hipóteses. É sobre este tema que vamos falar neste vídeo. Então seja bem-vinda à comunidade clínica com propósito. Eu sou Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Sem hipóteses, a conceitualização vira apenas um formulário a ser preenchido. Com hipóteses, ela se transforma em um modelo vivo, que orienta decisões clínicas, intervenções e o próprio processo de mudança do paciente. E é justamente aqui que muitos terapeutas encontram dificuldade para aplicar a TCC de forma precisa, não por falta de teoria, mas porque ainda não desenvolveram a habilidade de observar, levantar hipóteses, testá-las e revisá-las continuamente na prática. Na TCC, formular hipóteses não é um passo extra do processo, é o processo. Ela funciona como um mapa provisório em um primeiro plano que organiza a informação, orienta o raciocínio do terapeuta e fundamenta todas as decisões terapêuticas. Ela define o que investigar, quais perguntas fazer, onde intervir. Sem hipóteses, o terapeuta intervém no escuro. Com hipóteses, o terapeuta tem direção, propósito e intencionalidade. Beck já dizia: a conceitualização é um processo vivo construído a cada sessão, fundamentado no empirismo colaborativo. E esse processo só existe quando o terapeuta formula hipóteses, e formula muitas. Então, o que significa formular hipóteses na prática? Significa que, diante do relato do paciente, você não conclui imediatamente. Você supõe, testa, confirma. Por exemplo, o paciente diz: não consigo começar nada, fico paralisado. Isso pode estar relacionado a perfeccionismo, medo de falhar, crenças de inadequação, história de críticas, evitação experiencial, baixa autoeficácia. Enquanto clínico, não podemos escolher uma explicação arbitrariamente. Precisamos levantar hipóteses e testar com o paciente. Esse é o empirismo colaborativo acontecendo. O paciente traz dados da experiência e o terapeuta traz teoria. A hipótese nasce na integração entre essas duas fontes. Na TCC, testar hipóteses é como mini experimentos. O processo funciona assim: o paciente descreve a dificuldade. O terapeuta levanta hipóteses baseadas em teoria e padrões cognitivos, em modelos teóricos. Essas hipóteses são testadas em sessão e entre sessões. O feedback confirma, ajusta ou invalida a hipótese. Hipóteses alternativas são mantidas ativas para evitar viés de confirmação. A pergunta não é por que isso acontece, mas sim quais outras explicações são possíveis. E é importante destacar que existem níveis diferentes de hipóteses. O terapeuta pode formular hipóteses no nível micro, sobre situações específicas, padrões atuais, gatilhos imediatos. E no nível macro, sobre crenças centrais, esquemas e processos de manutenção. Por exemplo, evitar reuniões pode ser, no nível micro, ansiedade de desempenho; no nível macro, crenças de desvalor formadas em um contexto crítico familiar. Mas hipóteses profundas exigem timing. Elas não devem ser apresentadas cedo demais. Enquanto isso, você apenas antecipa a hipótese a respeito do funcionamento do paciente no seu raciocínio. Quando o clínico conhece os modelos cognitivos, os modelos teóricos, ele consegue antecipar processos prováveis sem forçar o paciente a caber neles. Por exemplo, em ansiedade social, investigamos crenças de inadequação, superestimação de ameaça, foco interno, comportamentos de segurança. Já em caso de depressão, investigamos esquemas de perda, evitação, autoimagem negativa, ruminação. Essas hipóteses iniciais não são rótulos, são pontos de partida para teste. O terapeuta pergunta: se essa hipótese estiver correta, o que eu esperaria observar? Onde esse padrão aparece com mais clareza? O que deveria mudar se trabalharmos esse ponto? E quando a hipótese não se confirma? Isso gera dados para atualizar a conceitualização. Esse é o raciocínio clínico vivo, contínuo e flexível da TCC. Sem hipóteses, o terapeuta intervém sem direção, aplica técnicas sem propósito, coleta informação sem integrar, formula conceitualizações superficiais, perde o foco nas metas, não antecipa obstáculos, tem dificuldade de ajustar
o plano de tratamento. Com hipóteses, a TCC ganha estrutura, potência e precisão. E existe um elemento essencial para que a formulação de hipóteses seja eficaz: a curiosidade colaborativa, um pilar do diálogo socrático. Curiosidade colaborativa não é fazer perguntas soltas nem adotar postura interrogatória. É se interessar genuinamente pela experiência do paciente e explorar sem pressa, sem tentar encaixá-lo numa narrativa pronta. Com essa postura, surgem perguntas como: o que mais poderia explicar isso? Quando isso não acontece, o que é diferente? Como essa situação faz sentido dentro da sua história? Que padrão você percebe se repetindo? Perguntas que abrem portas em vez de conduzir para uma única resposta. A curiosidade colaborativa é o antídoto ao viés de confirmação. Ela mantém o terapeuta flexível, investigativo e disposto a revisar, e transforma o processo de formular hipóteses numa descoberta conjunta, onde o paciente participa e compreende o seu próprio funcionamento. Por isso, quanto mais você desenvolve essa habilidade, mais poderosa, precisa e efetiva se torna a sua prática clínica. A TCC não é feita de técnicas isoladas, é feita de raciocínio clínico estruturado, guiado por hipóteses, sustentado por empirismo colaborativo e alimentado pela curiosidade colaborativa. E se hoje você sente dificuldade em formular hipóteses, isso não diz nada sobre a sua capacidade, apenas sobre o seu estágio de desenvolvimento clínico. Primeiro, você precisa ter conhecimento sobre, para então desenvolver a habilidade e ter atitude. Portanto, essa competência se constrói com prática deliberada, casos e teoria e supervisão baseada em competências. A TCC não espera que você acerte de primeira, ela espera que você formule, teste e refine. É assim que você se torna cada vez mais precisa, segura e estratégica no consultório. Eu espero que este vídeo seja significativo para a sua jornada na TCC. Cada vídeo aqui é um convite para aprendermos, refletirmos e evoluirmos juntas. Até mais!